Alô, 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 terra chamando. Toca acordar. Agora já podem acordar, agora. Ora bem, deixem-me preparar aqui o estaminé. Ok. Já está quase. Já estou quase a dispensar-vos. Acho que está a correr bem. Espero que estejam a gostar, como é óbvio, mas sobretudo a meterem as coisinhas na cabeça que é para vocês, não é? Eu costumo dizer que eu já sei. Portanto, vocês é que estão aí para aprender. Aliás, apesar de, obviamente, a gente tem que partir sempre do pressuposto que nós também aprendemos com vocês, não é? Nós também crescemos graças a vocês estarem aí, não é? E o surgimento de alunos de outras nacionalidades, por exemplo, a gente até gosta do freio, a seta, ok? Pronto, Constância, como bem, se tiveres alguma dificuldade, mandas mensagem ao teu gestor e o teu gestor tenta-te ajudar, está bem? Secretaria Questões, entras na Dropbox, Secretaria Questões, mandas uma mensagem e o teu, não sei qual é a tua escola, ok? Mas o teu gestor tenta-te ajudar da melhor maneira, para tentar perceber qual é as tuas dificuldades, qual é que estão a ser os teus problemas, está bem? Ok? Percebes? Pronto, se às vezes não conseguires ouvir, tens sempre a parte podes acompanhar pelo YouTube. Pronto, há muita gente que está. Pronto. Mano, entras na tua Dropbox, vais à Secretaria Questões, mandas uma mensagem a dizer que estás a ter dificuldades. E o teu gestor com certeza vai conseguir te ajudar. Está bem? Ok? Pronto, agora concentra, vamos acabar, vamos terminar. E depois, também se precisares de alguma ajuda, também no final eu também te posso tentar ver, está bem? Mas depois reencaminho para o teu gestor. Meninos, tá, já agora, eu esqueci-me de dizer que já podia ter dito isto desde manhã. Já alguém tentou entrar pela Dropbox? Hoje já está disponível. Se vocês forem lá e carregarem, vocês vão ver daqui para um bocadinho, que eu vou-vos mostrar, né? Que eu daqui a um bocado vou outra vez utilizar a Dropbox do Rodrigo para vos explicar a parte final do curso, certo? Após esta aula. Portanto, já aparece lá abrir aula online. Portanto, quem quiser, ou seja, quem quisesse, em vez de ter entrado pelo grupo pelo link do WhatsApp, podia simplesmente chegar lá, pronto, e entrar e carregava no link e entrava diretamente, ok? Pronto. É igual. O link funciona na mesma. Então, pronto, a Constância até, apesar de estar com dificuldades, até entrou pela Dropbox. Estão a ver? Portanto, está tudo direitinho. Ora bem, vamos lá. Mais 10 minutos, okay? Que é esta aula, e depois sim vamos perceber como é que funciona o restante. Certo? Vamos lá, sim ou não? Ah, ok. Eu acho que ninguém me enviou um coração hoje ainda. Estou triste. Vou desistir desta carreira. Ah, está bem, ok. Obrigado, obrigado. Ok. Ora bem, vamos então terminar o módulo de segurança rodoviária falando na mobilidade. Penso que vocês mais ou menos já estão a imaginar aquilo com que eu vos vou, entre aspas, porque é importante, vos vou chatear. Um, É essencial vocês perceberem, e acho que isso já falámos desde que iniciámos a formação, que vocês têm direito à mobilidade, portanto, vocês são livres, inclusive eu penso que comecei uma aula a dizer existe liberdade, nós temos liberdade, nós quisermos, obviamente com as devidas acreditações, com carta de condução, não é? Ou seja, nós podemos circular livremente pela via pública, quer como peões, quer como condutores, mas, obviamente, sempre condicionados às regras. Sempre condicionado à sinalização. Se não vamos àquela velocidade, temos que ir àquela. Se não vamos para aquela rua, temos que ir por outra rua. Ok? Portanto, sempre condicionado a estas coisinhas todas que já vamos começando a falar e que já começámos hoje.
Agora, o que é aqui, o que nós falamos aqui, é que esta mobilidade pode ser feita de uma maneira mais sustentável. Ou seja, nós não nos pode ser retirado o direito de sermos livres de nos movermos, mas nós podemos ter desde atitudes, desde comportamento, desde o cumprimento de certas regras, etc., podemos fazer com que essa mobilidade seja feita de uma maneira mais sustentável. Que quer dizer nada mais, nada menos que menos poluente. Veículos elétricos, utilização dos transportes públicos, sendo eles sustentáveis, ou seja, minimizarmos as deslocações nos nossos veículos. Ou alugar trotinetes, alugar velocípedes para andarmos nos centros das grandes cidades. E estão a ser criadas, obviamente, muitas medidas para que vocês, ou para que nós, não percamos o tal direito à mobilidade, mas que ela possa ser, então, feita de uma maneira mais sustentável. A criação de uma rede de transportes públicos mais eficiente, a situação do metro, ok? A construção de parques de estacionamento na periferia, ou seja, nas redondezas das grandes cidades e a partir de lá utilizarmos os transportes públicos, o fechar de algumas vias urbanas, ou seja, vias dentro da localidade, onde passou a ser apenas e só permitida a circulação de pessoas a pé, de peões. Outras foi limitado, que as tais zonas de coexistência é um sinal que vos vai sair, porque é um sinal novo e já começou a sair em perguntas, que é um que tem retangular, azul, com uma criança a jogar futebol e uma casinha, em que é permitido a circulação de veículos, mas é limitado a uma velocidade de 20 km por hora, onde o peão tem prioridade. Situações como essas que vocês estão a ver aí, estão a ver ali aquela imagem que tem a velhinha em cima do lado direito, porque é que tem lá os vasos? Porque é que tem lá aquela cena das flores? Para não se estacionar. Para vocês estacionarem o carro no parque e andarem naquela rua a pé. Por exemplo. Portanto, a situação do aluguer das trotinetes que apareceram ou dos velocípedes que apareceram tem tudo a ver com isso. Ok? Percebem? Pronto. E, obviamente, a situação dos veículos elétricos. Mas está a ser realmente feito medidas. É claro que às vezes quem vive ainda um bocadinho longe das grandes cidades e às vezes tem que se deslocar para lá e não existe, se calhar, transportes adequados, não é? Se calhar a rede de transportes públicos ainda não é tão eficiente como nós gostaríamos que fosse, porque às vezes andam em autocarros a deitar um fumo, Deus me livre, valha-me Deus, ok? Portanto, é claro que ainda tem que fazer muito mais, mas é bom que vocês tenham a atenção que nós podemos ter um papel importante, ok? Nesta situação desta tal mobilidade ser feita com o menor consumo de combustíveis, ou seja, feita com mais sustentabilidade, menos poluição. Diretamente ligada a medidas que até vos pode sair uma ou outra em termos teóricos e que são, para mim, mais importantes que todas as outras, que tem a ver com a maneira como conduzimos, a maneira como tratamos o nosso veículo. Portanto, se nós somos condutores agressivos, se andamos sempre demasiadamente em regimes altos, o que é isto de regimes altos? Acelerarmos muito para metermos velocidades. Se não tratarmos do nosso veículo e não levarmos o nosso veículo à revisão, ele anda a consumir combustível a mais, anda a gastar, se calhar, até anda a perder óleo ou a gastar óleo a mais, e simplesmente é mau para a nossa carteira, é mau para a segurança rodoviária quando conduzimos rápido demais, ok? E estamos a prejudicar todos os outros. Porquê? Porque estamos a poluir mais o ar. Não estou a dizer que vocês devem todos agora comprar carros elétricos. Nada disso. Como vocês perceberam, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho carros elétricos. Ok? Se calhar a maior parte, não sou eu que vou aqui julgar se vocês têm euros ou não para comprar carros elétricos, mas a maior parte do geral, se calhar não tem condições até para ter um carro elétrico. Eu às vezes ouço falar em situações de baterias e não sei o que aquilo é um balúrdio para a gente substituir uma bateria ou uma peça de um carro elétrico. Não é que seja num carro normal, não seja caro, porque é caro também dependendo da peça. Ok? Mas o que eu estou aqui a tentar fazer é que dentro das nossas limitações,
ok? Que todos temos, certo? Nós podemos ter certos tipos de comportamento, certos tipos de atitudes que podemos, ok, ter facilmente, desde uma simples levar o nosso carro à revisão regularmente, não é à inspeção, é à revisão, ou seja, trocarmos o óleo quando tem que ser e não acrescentar para o carro não andar aí a fazer fumo preto, etc, etc, etc. Portanto, podemos ter uma grande, ou não é podemos, temos uma grande importância nesta situação da mobilidade sustentável, ok? Certo? E não podemos ir, não precisamos ir ao extremo de comprar carros elétricos e andar só em transportes públicos, ok? Por exemplo, uma coisa simples. Vamos agora, se calhar, muitos de nós vamos de férias. Ok, gostamos de levar o nosso carro porque depois queremos nos deslocar, ok? Quem vai principalmente para dentro de Portugal. Pá, planearem bem a viagem, no sentido de evitarem vias com muito congestionamento e o nosso carro está sempre para arranca, para arranca, para arranca. Por exemplo, haver uma programação da viagem para que ela, obviamente, corra tudo bem, e tentarmos sempre, ok, estarmos naquela velocidade constante, certo? E simplesmente poluirmos menos o ar. Ok? Certo? Entendido? Ok. Pronto. Esta era a mensagem. Acho que é importante. É um tipo de aula, é uma situação em relação à aula que basicamente falámos aqui e mais ninguém vos vai chatear em nenhuma aula. Ao contrário das aulas que demos ontem e hoje, em que vocês, aliás, a aula de segunda-feira basicamente vai ser muito idêntica àquilo que acabamos de falar agora. Ok? Portanto, anteriormente, nas aulas anteriores. Portanto, basicamente, se calhar, quem for lá fazer um teste já e quiser experimentar, vai saber responder à maior parte das perguntas, porque a maior parte das coisas nós já falámos e está lá, e foram respondidas na aula. Portanto, vocês vão ver. Ok, também é para começarem com calma. Ora bem, em relação à formação, eu não tenho mais nada a dizer, ou seja, em termos de aula, de completarmos este módulo, o módulo de segurança rodoviária, em termos de formação, não existe mais nada a dizer, portanto, está concluído. Tudo, não sei se alguém tem alguma dúvida e queira expor em relação a isto, matéria. Se não houver dúvida nenhuma, o que vamos fazer agora a seguir é eu voltar a falar diretamente para quem está aí como convidado, só como convidado, e explicar como é que pode fazer o registro, como é que podem aceder à Drivebox, fazerem testes gratuitos e como é que podem até inclusive ter uma formação, okay? Comprarem, aí sim já não é gratuito, comprarem as aulas e terem uma formação que começa por este módulo igual, portanto, é gravações, eles vão entrando, portanto, quem quiser apenas e só, não precisa se inscrever, não precisa de estar, pode estar inscrito até noutra, longe do nosso mundo, digamos, ok, e simplesmente quer ter acesso a uma formação completa, como deve de ser, simplesmente adere, ok? Esta primeira parte, que é isto que eu vou... que eu vou falar. Constância, em relação ao e-book, é aula a aula ou semana a semana, portanto, a partir do próximo módulo, quando começam mesmo as aulas, entre aspas, mais a sério, onde vocês têm que fazer testes de treino, querendo esse e-book, normalmente é colocado, vocês pedem e é colocado no grupo do WhatsApp, ou então pedem ao vosso gestor e aula a aula eles enviam, portanto, na aula de segunda-feira é enviado o e-book da aula de segunda-feira. Ok? Certo? Portanto, vocês vejam se vai ser colocado no grupo do WhatsApp da vossa turma. Ok? Se não for colocado, vocês podem pedir ao vosso gestor e ele envia na Secretaria de Questões e envia-vos esse PDF. Ok? Pedem esse suporte do PDF, do e-book. Ok? Assim como também há o livro. Okay? Também vou já explicar outra vez. Onde é que vocês, quem quiser, pode-se comprar e pode ser enviado ou comunicar com o vosso gestor e irem à escola buscar o livro, ok? Também já vou explicar isso. Pronto. Para terminarmos então, alguma dúvida sobre o que falámos? Em termos de formação, posso dar como encerrado isto tudo direitinho? Sim? Feedback. Fixe. Ok? Certo? Pronto. Ok. Pronto. Então, terminamos em termos de formação. E o que vamos simplesmente falar agora novamente é, em primeiro lugar, e por favor, quem é aluno, não faça isto, como é óbvio, ok? Portanto, é para quem está aí, ou através das redes sociais, desde já agradeço novamente o estarem aí, ou quem está aqui na sala como convidado, que simplesmente
foi-lhe dada a oportunidade de estar a assistir em direto, gratuitamente, ok? A este início desta formação, que terão, obviamente, sem qualquer tipo de custo, ok? Podem aderir, ou seja, todas as quintas-feiras, quando existir aulas gratuitas, é publicado nos grupos do WhatsApp esse acesso, é publicado nas redes sociais, podem e devem ter acesso, ok? A essas aulas gratuitamente. Okay? Portanto, para esses, se não tiverem ainda registro e quiserem fazer um registro, se já tiverem, não façam outro. Ok? Eu explico já como é que entram. Quem tem registro só faz a segunda parte. Quem não tem registro e quiser fazer registro, então, para fazer aulas, ok? Ou, desculpem, para fazer testes gratuitos, é simples. Repito, alunos e a todos que já tenham registro, não façam isto. Porque senão dá asneira. Cartadeconducom.com. Já estão a ver, certo? Eu penso que sim, que no meu telemóvel também já estão aqui a ver, portanto acho que está tudo ok. Certo, não é? Estão a ver aí, cartadeconducom.com, correto? Feedback, todos. Sim, não é? Exato, ok, obrigado. Já estou a ver os fichos agora. Pronto. O que é que fazem? Cartaconducom.com, rodam aqui para baixo e há aqui um local que diz prepara-te para o código. Carregam em começar. Eu já expliquei isto ontem, só estou a repetir. Selecionam a categoria que quer. Vamos, por exemplo, selecionar aqui ligeiro. Basta inserirem um nome, ok? Como vocês quiserem. Um e-mail tem que ser válido. Telemóvel e o conselho de residência. O e-mail tem que ser válido porquê? Porque é por lá que vão receber a password de acesso. Portanto, ao fazerem aqui inscrever-se, certo? Isto é gratuito, ninguém vos vai cobrar nada, posso-vos garantir. Carregam aqui em aceder ou drivebox.pt, que é o site, estão a ver cá em cima, certo? E agora já vou apagar aqui. Metem o vosso e-mail, portanto, o vosso username, diz mesmo no mail, dados de acesso, username, e tem o vosso mail. E por baixo, password. Vocês copiam para aqui a password. Entram. E esta é a Drivebox versão convidado. Ou seja, versão gratuita. Aceitar o tratamento dos dados pessoais. Tem aqui os testes para vocês fazerem. Carregam em teste. Depois podem escolher teste normal, por exemplo. Ok? Aumentar as imagens. Sempre, se é ligeiro, 30 perguntas. Podem errar no máximo 3. Vão selecionando a resposta correta. Okay? E vão avançando. Já agora, às vezes acontece, que eu vou fazer mesmo aqui, o zoom estar demasiadamente elevado. E acontecem situações destas. E às vezes até dizem alguns, formador, não me aparece a barra para puxar para a frente. Não desaparece esta barra. Tem a ver com o zoom. Vocês chegam cá em cima, carregam nos 3 pontinhos. Está aí por baixo dessa lupa que vocês estão a ver aí. Okay? Diminuem o zoom. Normalmente esse, pronto, aqui está a 110. Pronto. Ok? Portanto, não se esqueçam. Terminaram o teste, chegaram à pergunta 30. Correto? Fazem finalizar. Nunca, isto é para todos, nunca retroceder. Porque imaginem que vocês finalizam. Deu o teste como aprovado. Fecham a drive box. Fecham aqui o separador em cima, no X. Ou simplesmente não fazem voltar. Ou fazem retroceder. Vai-vos dar o teste como reprovado. Porque vai anular tudo o que vocês fizeram. Portanto, sempre finalizar. Revêem as perguntas que fizeram. Caramba, eu acertei nas duas primeiras, sem querer. E acertei na última também. Reparem, sem ler, acertei. Hoje vou jogar no Euro Milhões. Ok, e não desaparece. Eu prometo que não desaparece. Pronto, fazem. Só se for mesmo obrigatório desaparecer. Normalmente é obrigatório desaparecer, não é? Pronto. Fazemos, ok? Vemos voltar. Ok? Carregar aqui neste X. Quero fazer outro teste. Carrego outra vez em teste normal e volto a fazer. Quero terminar. Quero sair. Terminar sessão.
No caso do telemóvel, não aparece este ecrã aqui, vocês têm tipo três risquinhos aqui do lado direito em cima, carregam e aquilo já vos aparece isto, para depois terminarem a sessão. Ok? Então terminam a sessão e sai. Pá, querem continuar? Continuam. Uma coisa que eu não mostrei ontem, isto também é válido para todos, tem aqui as estatísticas. E se vocês repararem, eu carreguei aqui, carrego aqui, nós entramos num teste normal agora. Olhem ele aqui. Está ou não está? Fica tudo registado. Por isso não adianta vocês dizerem, e tal, eu fiz 5 testes. Não. Reparem, está lá. Ele está com meia hora para a frente, sabem porquê? Que é os 30 minutos do teste. Esperem aí. Isto acho que empancou. É net. Esperem só um bocadinho que isto foi a internet. Ok. Já vou entrar outra vez. Reparem. Testes. Estatísticas. Não está com cortes, pois não? É que ela está a demorar um bocadinho a entrar. Reparem. Teste normal. Está aqui. Ontem entramos. Lembram-se que entramos num, olha. Está aqui, olha. 8-8. Portanto, isto não falha nada, menino. Não falha nada. Está aqui. Isto é todas as vezes que eu inicio uma turma, entro, estão aqui os testes todos. Reparem lá se não tem logo 2 ou 3 por mês. Olha, aqui entrei 4 vezes, está tudo, fica tudo registado. O vosso nível de preparação, é claro que este é baixo, porque simplesmente eu entro e saio, estou sempre reprovado. Como vocês estão a verem, não tenho nenhum teste aprovado. Porquê? Porque eu entro e saio. Opa, testes temáticos, olha, aqui ainda fiz alguns. Ou, estão a ver? Aprovei. Deve ter sido em alguma aula de revisões que tivemos a fazer testes em sala. E eu entro aqui para fazer testes em sala. E tivemos a fazer. Ok? Percebe? Então fica tudo aqui registado. Tudo. Quantos testes é que vocês... quantos testes, quantas corretas, quantas erradas deste tema, do tema X, do tema Y. Está tudo. Isto é tudo. Isto é válido para convidados e é válido para o aluno. Ok? Certo? Isto depois no final, vocês, tempo, quantos testes aprovados, questões certas, questões vistas. Reparem, de todos os testes que entrei, só vimos 51%. Ok? Por exemplo, o tempo médio que vocês estão dentro da Drivebox por dia, tudo é contabilizado. Tudo é ao pormenor. Ok? Pronto. Em relação, e para terminarmos esta situação dos convidados, se realmente quiserem, porque até gostaram e estão interessados e simplesmente querem ter, ou seja, não dá para vocês se inscreverem, não se querem inscrever ou até já estão inscritos numa escola qualquer, whatever, mas querem ter acesso à formação, ou seja, a uma formação completa. Um módulo igual a este que foi ontem e hoje, e o módulo que eu vou explicar já a seguir, que é a parte seguinte, certo? Que é vou explicar agora aos alunos qual é o passo seguinte para eles, e vocês têm igual. Portanto, quem está aí como comunidade tem igual. Carrega aqui, por 20 € tem acesso à Drivebox durante 30 dias e pode, ao fazerem, selecionam um modo de pagamento, por exemplo, multibanco, 20 € confirmar, é emitido uma entidade e uma referência, vocês fazem o pagamento. Quando voltarem a entrar na Drivebox, já vos vai aparecer curso de código, aulas como se fossem um aluno normal, curso de código, aulas, e começam a fazer a aula uma a uma, ok? Aula de apresentação hoje, ou seja, porque depois só vos dá para fazerem uma aula por dia. Portanto, não é chegar ali e depois saltarem aulas, não. Tem que fazer a formação completa e direitinha, como se fosse uma formação normal. Começar na aula de apresentação, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, avaliação do MSR. Depois, MCOM, aula 1, 2, 3 e por aí adiante. Se fizerem tudo direitinho, estes 20 € dá-vos para 30 dias. Chega perfeitamente. Se fazem, não fazem, chegam ao final dos 30 dias, ou querem ter mais aulas ou não concluíram, podem pagar mais 20 € e vai-vos dar mais 30 dias. Podem pagar mais 10 € e dar-vos mais 15 dias. Ok? Mas isto, obviamente, é se quiserem realmente ter uma formação. Mas eu não quero ter uma formação, eu quero mesmo me inscrever. Vejam se enquadram em alguma centro de exames que nós temos. Nós fazemos exames desde Albergaria, Aveiro, depois Porto, Braga, Penafiel. Portanto, destas zonas assim por aí, Lousada, claro, Penafiel apanha Lousada, Porto pode apanhar Hermesinde, Balongo, ok? A Albergaria apanha Águeda, Aveiro, por exemplo. Vocês estão a imaginar mais ou menos essa zona. Enquadram-se. Simplesmente querem até se inscrever e querem fazer uma formação, mas querem fazê-lo como alunos.
todos os meses inicia uma turma nova. O que é que vocês fazem? Carregam aqui em secretaria, inscrição, e simplesmente preenchem tudo direitinho, emitem a entidade e a referência para fazer pagamento, fazem o pagamento e passam a ser alunos e vão ser inseridos na próxima turma. Okay? Ou até quem está aí como convidado, se assistiu a estas aulas todas e tem as palavras-chave, até pode ser aceito. Ou seja, o que é que faz? Faz a inscrição, diz, olha, eu assisti, tenho as palavras-chave todas e nós até lhe validamos o módulo. Portanto, até existe essa possibilidade também. Ok? Entendido? Pronto. Isto foi, obviamente, para os convidados. Se tiverem alguma dúvida depois, podem deixar nos comentários. Normalmente estão mais pelo YouTube, ou seja, pelas redes sociais. Está lá alguém de certeza absoluta a ajudar-vos. Okay? Neste caso, agora vou terminar e vou novamente e agradecer novamente ao Rodrigo que me disponibilizou a Drivebox dele para, eu penso que ele já tem tudo direitinho, já inseriu tudo direitinho, portanto agora só falta eu terminar. Portanto, mais uma vez, Rodrigo, obrigado, ok, por me cederes, obviamente, a Drivebox, certo? E pronto, vou agora explicar realmente, agora sim, para vocês, alunos, para vocês terminarem tudo direitinho. Primeiro, o terminar, o que é que vocês têm que fazer para terminar este módulo. Não se esqueçam, até à meia-noite tem que estar todas as aulas validadas, porque senão vocês vão ter problemas. Portanto, quem não fez ontem, peça ajuda ao gestor a ver se ele consegue ajudar de alguma maneira, certo? Ou se faltar alguma coisa, ou não perceberam alguma coisa, ou tiveram... Ok? Portanto, peçam ajuda, está bem? Senão, segunda-feira, já se vão atrasar, porque quem não concluir já não consegue passar para o módulo seguinte. Já se vai atrasar. Ok? Ora bem, entrar, o aceitar os dados pessoais, okay? E primeiro, então, a explicação do que é que vocês têm que dizer. Vou dizer já as palavras-chave desta última aula. Anotem, ok? Portanto, vou já metê-las em direto e obviamente, vocês apontam. Se conseguirem meter em direto, ótimo. Se não, no final, quando terminarmos tudo, inserem. Curso de código, aulas, MSR. E agora, vamos ver tudo direitinho. Aula 4, que é a que nos falta, e depois só tenho ali a avaliação. Reparem, aqui já diz abrir online, é claro que eu não carrego, senão vai tudo abaixo, não é? Porque eu já estou online. Portanto, aqui era onde vocês podiam aceder diretamente à aula, assim como temos o link no grupo do WhatsApp. Vamos aqui a palavras. Sim, esta é a aula 4, que é a quinta que aparece. Vou voltar atrás. Tem a apresentação, então, 1, 2, 3, 4, é a quinta que aparece, mas é a aula 4, porque nós dizemos apresentação, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Okay? Aula 4, palavras. Primeira palavra é o número, que é número, não é? Número 91, 91. E a segunda palavra é o número 75, 75. Está certo? Ok. Aprovado. Carregamos aqui no MSR e falta-nos só a avaliação. Primeiro, para todos, não tem teste nenhum. Embora pareça, não é teste nenhum. A única coisa que tem de fazer, portanto, a avaliação não é nenhum teste. Este módulo não tem testes. A única coisa que tem que fazer é entrarem. Ok. Aqui diz, não existe informação. Eu vou dizer, mas à partida, porque aqui ela diz meio-dia e 30. Portanto, à partida, à meio-dia e 31, quando vocês carregarem aqui onde diz não existe, vai ter um vídeo que tem 1 minuto e qualquer coisa. 1 minuto. Vocês podem registrar já as palavras-chave, que eu vou dizê-las aqui, vou apontar, vou dizê-las. Ok? Podem concluir. É só mais para vocês terem a percepção de como é que acontece. Ok? À partida, à meio-dia e 31, porque estamos antecipados e ele não aparece. Na Drybox só aparece normalmente a hora que está marcada a aula. Ok? Portanto, à partida vai aparecer um vídeo
certo? Com 1 minuto e qualquer coisa. Se não aparecer, não tem mal, porque eu já vos vou dizer as palavras-chave. Portanto, ouçam já e apontam já. Era só mais para vocês perceberem, ok? Carregam aqui em palavras e é só meter as palavras-chave. A primeira palavra-chave da avaliação é o número 34. Primeira palavra da avaliação, primeira palavra-chave da avaliação é 34. E a segunda palavra-chave da avaliação é o número 85. 85. Primeira, 34. Segunda, 85. E a partir do momento que vocês façam isto, quem tiver tudo direitinho, quem inseriu todas as palavras-chave, vai acontecer isto. MSR. Todas as taças. Ok? Carregamos em aulas. Bandeirinha em como está terminado. E vão ficar com acesso ao módulo seguinte. Quem carregar e não tiver a bandeirinha, vai dizer que não pode. Quem terminou, carrega e está aqui o vosso próximo curso. Todas as aulas do próximo curso. Que eu já vou explicar tudo direitinho. Não comecem já para aí perguntas e tal, e como é, que horas é que eu tenho que fazer as aulas? Já explico tudo direitinho. É só mais para vocês. Isto só estou a explicar a conclusão. Ou seja, simplesmente fica aqui. Quem se atrasou, quem tiver problemas, quem não conseguiu inserir alguma palavra-chave, simplesmente não conclui, não consegue avançar. Portanto, vai ter que resolver junto do seu gestor e vai ter que justificar o motivo porque é que não concluiu. Sendo que, a partir de segunda-feira, pode aparecer uma taxa extra a esse aluno, pagar uma extra, por não ter concluído o curso dentro do prazo estabelecido. Entendido? Alguma dúvida? Posso avançar? Alguém já fez? Alguém já fez? Deu certinho? Tudo ok? Ninguém? Pronto. Ok, ótimo. Pronto. Se às vezes falhar alguma coisa, digam. Às vezes pode acontecer. Mas à partida, se correu bem a mim, corre bem a todos. Mas às vezes pode acontecer. Pronto. Está encerrada esta parte. Alguém tem dúvida de como é que termina o MSR? Tudo ok? Não há dúvidas? Desculpem lá ser tão chato às vezes, mas é que eu repito isto 20 vezes. Pronto, Helder. Tens que aguardar e tens que falar com o teu gestor para resolver. Ok? Certo? Pronto. Comunicas com o teu gestor e ele vai ver. Foi a situação de ter falhado a bateria do telemóvel ontem, correto? Foste tu que me avisaste. Falaste na aula que estavas a terminar a bateria. Foi isso? Foi, não foi? Acho que sim. Acho que era o Helder. Pronto. Acho que sim. Pronto. Mandas mensagem e ele vai-te ajudar. De certeza absoluta. Ora bem. Posso avançar? Sim? Devagarinho? Claro que não, Helder. Foi ontem. Por isso é que não consegues abrir a 2. Está bem? Ok? Então, se ela foi ontem, se já meteste hoje, ele não te deixa meter palavras-chave de ontem. Percebe? É normal. E ainda por cima já meteste hoje. Vocês já vão perceber também esta linguagem agora aqui. Ora bem, vamos iniciar a explicação do módulo seguinte. Vou-vos explicar primeiramente como é que ele é composto, como é que vocês devem fazer as coisas. Vou entrar numa Drybox de um colega vosso da turma anterior. Vou entrar na Drybox de um colega vosso que já é aprovado no código e já anda na condução, para vocês perceberem. Ok? Portanto, vou explicar-vos estas coisinhas todas importantes. Agora, o mais importante é vocês perceberem que, a partir do momento que carregam aqui, se vocês repararem, todas as aulas têm uma data e um horário por baixo. Sendo que, a partir de segunda-feira, as aulas não são obrigatórias vocês fazerem nesse horário. Ou seja, é livre. Existe esta planificação. As vossas aulas vão ser por gravações. Ou seja, eu não consigo entrar porque ao carregar, mas vou entrar numa que dá para vocês perceberem como é que se faz. Portanto, diz limite diário atingido porque acabamos de concluir agora um módulo. Só
a partir da meia-noite de domingo, vocês entrarem aqui na aula 1, ele vai-vos deixar entrar, vão ter lá o vídeo da aula para vocês verem, ok? E vocês podem começar a fazer. Portanto, podem escolher. Vocês, Constância, vais ter que arranjar uma altura para fazer as aulas. Não tem que fazer esta aula segunda-feira. É isto que eu vou explicar para a frente. Ok? Constância, se vocês só vão conseguir fazer vamos lá ver se nos entendemos, ok? Eu vou explicar isto por partes. Mas em relação àquilo que a Constância está a dizer, vocês não podem escolher um dia e nesse dia fazer 4 ou 5 aulas. Isso nunca vai ser permitido. A Drybox só vos deixa fazer uma aula por dia. Vocês podem se atrasar, vocês podem fazer aulas à quarta, podem fazer aulas ao sábado, podem fazer aulas ao domingo. Elas estão marcadas às segundas, terças e quintas. Reparem, 11, 12, 14. Mas vocês podem fazer aulas aos outros dias, que não há aulas. Agora, não pode. Se não fazia assim, nós tínhamos uma data, vocês chegavam à última semana e na última semana faziam todas as aulas seguidas. Ok? Não. Constância, não ficam mudos. Vocês é que não sabem trabalhar. Os vídeos não ficam mudos. Vocês é que têm que... são vídeos do YouTube e é normal que vocês tenham, muitas vezes, carregar no volume. E porem vocês o volume. E saem, entram e eles voltam a funcionar. Isso tem a ver com as definições. Ok? Portanto, não ficam. Isto já é utilizado. Eu já não sei quantas turmas é que nós temos. Correto? Portanto, já são todos os meses. Temos uma turma. Começámos na pandemia. Portanto, é preciso vocês serem metódicos. Primeiro, serem organizados até nas perguntas que fazem. Ok? Uma de cada vez, com calma. Correto? E eu, como eu vou ser... Portanto, eu agora, a partir de agora, vou fazer. Deixem-me falar. Ok, se surgir uma dúvida naquele momento, podem expor. Deixem-me falar e no final fazem as perguntas que vocês quiserem. E eu vou explicar tudo encadeadinho e vocês vão perceber. Ok? Certo? Portanto, Constância, calma. Okay? Se fores certinho e fazer as coisas certinhas, as coisas funcionam. Às vezes pode haver falha de internet, blá blá blá. Ok, pronto. O que eu estava a dizer, para não perdermos o fio à meada e para as coisas serem e para não ficarmos aqui para o lanche, como eu costumo dizer, que é para não, ok? No máximo a ver se ficamos até à 1 e não passamos disso, que é para não haver problemas. Primeira situação. As aulas são às segundas, terças e quintas, mas vocês podem escolher a hora, podem escolher o dia que podem fazer as aulas, ok? Elas convém ser feitas, obviamente, seguidas, tanto que a própria Drybox limita-vos nesse sentido. Limita-vos a uma aula diária, ok? E limita-vos, se vocês estiverem a fazer uma aula num dia que não existe aula, se vocês estiverem a fazer aula, tentar fazer aula 2 e não fizeram a 1, ele não vos deixa fazer a 2. Portanto, ele obriga-vos a fazer por ordem. Ok? Portanto, regra geral, vocês têm que fazer as aulas por ordem e têm que as concluir para poderem passar para a aula seguinte. Ok? Vocês podem antecipar a aula, mas só podem antecipar a aula dentro desse dia. Ou seja, a aula 1 pode ser começada a ser feita a partir da meia-noite de domingo. Vocês acordam de manhã, são 9 da manhã, têm ali 1 hora e meia, 2 horas para fazer a aula. Vocês entram na aula, veem a aula, registrem as palavras-chave, que é a parte seguinte que eu vou explicar, e fazem a aula direitinho. Eu já vou explicar como é que vocês fazem aula a aula. E como é que vocês têm que fazer para validar a aula, avaliações, onde fazer testes de treino, tudo direitinho. Isto é só vocês perceberem. Este curso, okay, é constituído por 17 aulas e 3 avaliações. Estas avaliações que vocês estão a ver aqui são avaliações, todas elas, internas. Não tem nada a ver, aqui diz avaliação final, não tem nada a ver com o vosso exame. É tudo interno. O vosso exame será marcado posteriormente num centro de exames. Temos 11 aulas que são o primeiro módulo, ou seja, o primeiro, que é o tema 1, o primeiro tema, unidade 1 do vosso livro, até a aula 11. No final e após a aula 11, vão ter a avaliação 1, que vai avaliar as vossas primeiras aulas, que nesse dia, eu já estarei convosco, porque eu vou terminar primeiro a turma anterior, ok? Neste dia, ou seja, no dia 28, que é a aula 9, e no dia 4/9, são quintas-feiras,
e eu já vou estar em direto com vocês. Vai ter na mesma aqui a gravação para vocês fazerem a aula à hora que vocês quiserem, mas ao fim da tarde, às 18h30, eu já estarei com vocês. No dia 28, não, no dia 4, ok? Porque eu no dia 28 esqueci-me que estou de férias. Esqueci-me dessa parte. Portanto, na avaliação 1, que vai ser uma aula de revisões, dia 4/9, eu vou estar com vocês em direto. Ok? Mas eu aviso no grupo do WhatsApp. Mas tem lá sempre as aulas de gravação para vocês fazerem à hora que vocês quiserem. Todas essas aulas têm gravações, escolham a hora para fazer a aula. Depois, iniciam a unidade 2, unidade 3 e vão ter uma avaliação, que é a avaliação 2, que vos vai avaliar desde a aula 12 até a aula 17. Aqui, quando diz avaliação final, é uma avaliação tipo vosso exame, mas como eu disse, é interno. E apesar de estar marcado a estas horas, ok, estes dias, mais uma vez, vocês não têm que fazer as aulas especificamente naqueles dias. Não vai haver, vou repetir, não vai haver nenhum prazo para vocês fazerem a aula. O único prazo que vocês têm de cumprir, e se ultrapassarem esse prazo vão ter que pagar extra, posso-vos dizer já o dia. O curso está aberto até dia 27/9. A vossa última aula é no dia 20/9. O curso, esta formação está aberta até dia 27/9. Apontem esta data. Até lá, todas as aulas têm de estar concluídas. Apontar, quem terminar dentro desta data, simplesmente as aulas ficarão para sempre disponíveis. Até irem a exame de código, vocês podem entrar, sair, fazer os testes que quiserem, reverem as aulas, o que vocês quiserem. Quem não terminar, quer falte uma, quer falte 5, quer falte 10, aparece uma mensagem a dizer 10 euros 15 dias, 20 euros 30 dias. Normalmente, porque há quem se atrase, paga 10 euros e dá-lhe mais 15 dias. Tem 4 ou 5 aulas, sabe que tem 15 dias para terminar essas 4 ou 5 aulas em atraso. Mas isto só aparece a quem não terminar. Repara, a primeira aula é dia 11/8, que é segunda-feira, de 11/8 até 27/9, vejam quantos dias é que vocês têm. Ok? Vejam quantos dias é que vocês têm. Então, têm 40 e tal dias para fazerem 20. Constância, isso tem que falar com o seu gestor. Quem não cumpriu, a ordem que nós temos é simples. Quem não cumpriu o MSR, a aula de ontem e a aula 2, agora temos que averiguar porque é que não assistiu. De quem é que é a responsabilidade? Se a responsabilidade foi sua, obviamente, possivelmente chega à segunda-feira, vai-lhe aparecer uma taxa extra porque não vai conseguir meter as palavras-chave. Agora, eu não posso afirmativamente, porque não sou eu o seu gestor. Portanto, o seu gestor é que tem que, agora, você, juntamente com o seu gestor, verificar essa sua situação. Ok? Pronto. Está percebido? Pessoal restante, anotaram 27/9? Pronto. Pá, a maior parte, 90 e tal por cento, conclui. Há sempre 2 ou 3 que simplesmente se atrasam. E, aliás, há aqueles, que é outra chamada de atenção que eu quero fazer, que às vezes chegam ao fim, pagam os 10 euros porque lhes faltam 4 ou 5 aulas. Nesses 10 euros, vocês sabem que têm 15 dias e chegam ao fim desses 15 dias e não concluem as 4 ou 5 aulas. Ou seja, pagam para ter mais 15 dias. E dentro desses 15 dias, já houve casos de alunos que não concluíram as 4 ou 5 aulas. O que não faz sentido nenhum. Se vocês veem que não têm hipótese naquele momento de fazer as 4 ou 5 aulas que vos falta, simplesmente paguem só. Ou assim, olha, agora eu vou ter uma semana em que vou estar aqui livre, então eu vou pagar e vou fazer nesta semana. Ao menos pagam os 10 euros e vão usufruir desses 15 dias. E a partir do momento que nesses 10 euros que pagam e nesses 15 dias concluem, volta a ficar sempre tudo livre, não termina mais o tempo. Portanto, aquilo só bloqueia, só aparece a mensagem quem continuar a ter aulas por não fazer.
A partir do momento que o módulo está concluído, até à condução, até saírem e aprovarem na condução, vocês podem entrar quantas vezes quiserem. Tenho alunos que eu entro, okay, que eu posso vos mostrar, que simplesmente já têm carta e simplesmente conseguem entrar ainda. E as aulas estão lá, estão todas feitas, estão os módulos todos feitos e vocês conseguem entrar. Estão-me a entender o que eu estou a dizer? Portanto, isto só bloqueia a quem não cumprir basicamente os prazos que nós estamos a estabelecer. E isto é simplesmente para vocês andarem da perna e para vocês fazerem. Não é? Por isso é que nós dizemos, eu hoje faço, amanhã não me apetece, e agora não sei o quê, não sei o que mais, ok? Pronto, isto são as principais regras, para já, base. Porque vai haver mais regras. Mas isto é muito importante vocês terem a percepção, ok, meter já na vosso caderninho aí, eu até vou de férias uma semana, não me apetece fazer nenhuma aula e não vou fazer nenhuma aula, não é por não fazerem numa semana as aulas respectivas desta semana que vocês depois não vão ter tempo, continuam a ter tempo. Não se podem atrasar e deixar 2 ou 3 semanas para o fazer. Isso não, depois não tem tempo de recuperar. Ok? Perceberam? Então não se deixem atrasar. Mas agora, às vezes pode acontecer, não conseguiu, pá, paciência. Atrasei-me um bocadinho. São 7 dias por semana, são 3 aulas por semana. Portanto, segunda-feira não podem fazer, na terça não podem fazer, na quarta não podem fazer. Chegam à quinta, na quinta fazem a de segunda, na sexta fazem a de terça e no sábado fazem a de quinta. Então, pode acontecer. Ou na sexta fazem a de segunda, no sábado fazem a de terça e no domingo fazem a de quinta. Imagina que tiveram uma semana muito ocupada. Chegam a sexta, fazem uma, sábado fazem outra, domingo. E chegam a segunda-feira, que já é aula outra vez, já está recuperado aquilo que perderam da semana. Portanto, é ao vosso ritmo, ok? É à hora que vocês quiserem. Não precisam escolher uma hora. Podem fazer uma hora, uma aula de manhã, a outra no outro dia à tarde. O que vocês quiserem. Agora, não se deixem é atrasar. Entendido? Percebido? Pronto. Parte seguinte. Eu já vou entrar como é que vocês fazem a aula. Porque agora não vai ser só verem o vídeo, ok? Agora não vai ser só ver o vídeo e meter as palavras-chave. Porque agora vão ter que fazer testes e testes de avaliação. Todas as aulas vão ser avaliadas, para além daquelas avaliações gerais que vocês viram ali. Ok? Pronto, mas eu já explico isto. Sempre que vocês carregarem, olha, se eu carrego na 1, ele não me deixa fazer. Porque já fizemos aulas hoje, ok? Imaginem que vocês carregam aqui na aula, chegam a segunda-feira, carregam na aula 2, ele vai-vos dizer, tipo, não podes fazer, faz primeiro a 1. Como é óbvio. Ok? Portanto, ele próprio, a própria Drivebox, mas se tiverem alguma dúvida, mandem print, mandem para o grupo. Olha, porque é que me está a acontecer isto? E nós voltamos a explicar. Mas já sabem, sempre que vocês carregam numa aula e simplesmente a Drivebox não vos deixa fazer, é porque alguma coisa está mal. Então, ou não estão a fazer a aula seguida, ok? Ou alguma coisa está mal. Agora, vamos com calma, que é para vocês perceberem isto tudo direitinho. Chegam a segunda-feira, entram na aula 1, certo? Veem o vídeo, tal, fazem tudo direitinho. Concluíram a aula. E já vou explicar daqui a um bocado como é que se conclui. Okay? Concluíram a aula. Passa a meia-noite de segunda-feira, vocês entram na aula 2, já podem fazer a aula 2. Primeira hipótese. Ok? Agora, na segunda-feira, eu não tive hipótese durante o dia todo e não consegui fazer a aula 1. Eu vi a aula, eu registrei as palavras-chave, mas não a concluí. E não fui fazer a avaliação. Ok? Passou a meia-noite, não há problema nenhum. Vocês na terça-feira de manhã têm tempo, ele deixa-vos fazer a aula 1. Sem problema nenhum. Ok? Ou, e à tarde, ok, vocês têm aula 2. E nesse caso, e só, ouçam bem, isto é um extra que eu vos vou dar, só nesse caso, a Drivebox, nos dias que vocês têm aula marcada, deixa-vos fazer 2 aulas. Desde que vocês façam primeiro uma aula atrasada, imaginem que na segunda-feira vocês não conseguiram fazer a 1, de manhã vocês na terça-feira conseguem fazer a 1 e se entrarem à tarde na 2, ele deixa-vos fazer a 2 também. Portanto, ele deixa-vos fazer 2 aulas
desde que vocês façam uma atrasada e a aula que está marcada para esse dia. Agora, chegam a quarta-feira, não há aula. Dia 11, dia 12, dia 13 não temos aula. E chegaram a quarta-feira, não fizeram nem a 1, nem a 2. Na quarta-feira não existe aula, ele apenas vos vai deixar fazer a 1. Porque se vocês carregarem na 2, ele vai dizer, faça a primeira aula 1. Porque quando vocês estiverem a fazer aulas fora do dia da aula, só conseguem fazer uma e só conseguem fazer a que têm mais atrasado. Por exemplo, chegam a sexta-feira, não fizeram nem a 1, nem a 2, nem a 3. Carregam, se carregarem na 2 ou na 3, ele vai dizer para vocês fazerem a 1. Ou seja, vocês na sexta têm que fazer a 1, no sábado têm que fazer a 2, ok? E no domingo têm que fazer a 3. Tem, se quiserem. Porque podem continuar para outra semana. Estão a perceber mais ou menos a dinâmica? Os únicos dias em que dá para fazer duas, nos únicos dias que dá para fazer duas, é vocês fazerem uma atrasada, ele vai-vos deixar sempre fazer a que está marcada para esse dia. Portanto, imagina que vocês não fazem nem a 1, nem a 2. Chegam a quinta-feira, ele deixa-vos fazer a 3. Durante esse dia, ele deixa-vos fazer a 3. Se fizerem a 3, ok, aprovaram, ficaram com a aula concluída. O que é que fazem? Na sexta-feira fazem a 1 e no sábado fazem a 2. Não há problema nenhum. Ele deixa-vos sempre fazer a que está marcada para esse dia. Se vocês quiserem fazer duas aulas no mesmo dia, têm que fazer primeiro uma que esteja atrasada e depois a desse dia. Isto é só extras, é uma dica que é para vocês depois dizerem, eu empanquei na aula 1 e não consegui continuar. Não, ele deixa-vos sempre continuar. Desde que vocês façam aí sim têm que fazer a aula no próprio dia que ela está marcada. Porque quando estão a fazer em dias que não há aula, em dias diferentes da aula, ele pede-vos as aulas por ordem. Ok? Percebido? Mais ou menos. Vocês depois entram no esquema, têm dinâmica. Qualquer dúvida, mandam para o grupo do WhatsApp ou mandam para o vosso gestor e o vosso gestor vai organizar. Já houve situações em que alunos combinaram com o gestor, passaram na escola e as primeiras aulas foram feitas. Levaram o portátil, levaram o telemóvel e fizeram a aula à beira do gestor. Que é para entender a dinâmica. Não conseguiram perceber bem e foram à beira, foram diretamente ao gestor, fizeram lá 2 ou 3 aulas ao lado dele, em 2 ou 3 dias, obviamente, diferentes, e depois, agora já não preciso, já encarreirei e já faço o resto em casa. Pronto. Porque o vosso gestor também vai estar atento, a ver se vocês se atrasam ou não, e vai-vos mandar mensagem a ver se vocês precisam de ajuda ou não. Portanto, vai haver essa comunicação também por parte do gestor de, estás atrasado, o que é que se passa? Precisas de ajuda? E tal, tive trabalho, tive um bocadinho mais ocupado. Pronto, então vê lá, para não te atrasares. Olha que tens aquele prazo para cumprir. Pronto, isso também vai ser relembrado pelo vosso gestor. O vosso gestor vai-vos perguntar se está a correr bem, se não está, porque é que estão atrasados, se precisam de ajuda, marcar presencialmente lá na escola. Não há problema nenhum. Se for preciso isso, façam isso. Ok? Só se atrasa quem quiser. Basicamente é assim, pá. É buscar todas as hipóteses para vocês fazerem as coisas direitinhas, sem inconvenientes para ninguém. Tá? Está percebido esta mensagem também? Pronto. A própria Drivebox vai-vos dizendo e vai-vos encaminhando em relação a isto. Pronto. Vou sair agora para vos mostrar uma Drivebox de uma menina que está na turma anterior, Teresa. Eu vi que ela estava uma aula atrasada só, a de quinta-feira. Querem ver? Vamos lá ver se... Até ela já podia ter feito, não sei. Curso de código, aulas, como vem, está tudo direitinho. Ela é da turma anterior. Reparem, ela tem só uma aula em atraso, que foi na quinta-feira, 7/8. Estão a ver aqui? Portanto, ela tem todas feitas, só não fez a de quinta-feira. Ainda não pôde. Possivelmente durante o fim de semana vai fazer. Como vocês estão a ver, está a cumprir mais ou menos a planificação. Tem atraso então só. Portanto, está a correr bem. Como é que então vocês têm que fazer? A partir de domingo da meia-noite, é claro que aqui ela já tem a aula concluída, certo? Carregam e simplesmente vai ter aqui o abrir aula e está aqui a gravação. No vosso caso vai ser a gravação. Vocês abrem. Olha, por exemplo, aqui o som está, por isso é que ele não vai dar som, está aqui. Esperem aí.
Deixa eu ver se já resolve, se não tem que sair. Porque ele estava sem som. Como vocês veem aqui em baixo, vocês próprios têm que chegar aqui. Às vezes eles demoram a carregar um bocadinho o vídeo. Ok? Pronto. Estão a ver aquilo que a coisa dizia? Vamos sair. Eu já pus som. Vamos sair. Às vezes acontece. Deixa-me ver. Ok. Esperem aí. Vamos ver? Viram o que é que eu fiz? Constância, viste o que é que eu fiz? É só fazer umas fotos às vezes. Continuam a ver o vídeo. Alguns aqui no meio do vídeo vai ter. Os outros viram, certo? Constância, eu simplesmente pus mais alto, mais baixo, saí da Drivebox e entrei, fui ao som e o vídeo está a dar. O som. Perceberam? Pessoal, pronto. Como eu estava a dizer, alguns aqui no meio do vídeo vai estar as palavras-chave. Vai aparecer, primeira palavra-chave é o número e vamos dizer o número. E vai-vos aparecer o número ou vamos dizer o número. E vocês continuam a ver o vídeo. Mais à frente vai ter a outra palavra-chave. Viram o vídeo direitinho, vejam o vídeo. Nós sabemos o tempo que vocês estão na Drivebox. Portanto, vocês depois só se enganam. Quem andar para aqui, para trás e para a frente à procura das palavras-chave, nós vamos ver como é que o vídeo tem 1 hora. Fazer testes de treino. Como é que aquela pessoa concluiu a aula numa hora. Se o vídeo tem 1 hora, mais meia hora do exame teórico, ou seja, desculpem, testes de treino fez 2 ou 3, ok? Mais a avaliação da aula, como é que demorou 1 hora a fazer a aula. Portanto, nós até isso, mas nós não fazemos nada, isso já é ao vosso critério. Okay? Nós vamos dizer, olha, neste caso eu estou-vos a dizer que nós sabemos se vocês estão a fazer as coisas direitas ou não. É só isso. Agora fica a consciência de cada um fazer as coisas direitas ou aldrabar. Isso já não é connosco. Pronto, vocês podem pôr o vídeo maior. Okay? É claro que pronto, eu aqui podíamos pôr aqui no ecrã, porque não dá para pôr no ecrã todo. Neste momento ele está no ecrã todo do meu computador. Oh. Pronto. Ok? Está aqui. Registam as palavras-chave, certo? E após registarem as palavras-chave, vocês vão ter que chegar aqui e fazerem testes de treino. Testes. Tem perguntas e respostas sobre o tema 1. Olha, isto vocês conseguem responder. A atitude dos condutores influencia a segurança rodoviária? Certo. Isto já são perguntas feitas. Portanto, isto não é testes, são perguntas feitas. Deste tema, existem 56 perguntas de exame. Estão aqui todas. A avaliação que cada condutor faz de uma situação depende muito da experiência? Certo. A circulação de animais, olha esta, com condutor na via pública não obedece? A afirmação é falsa. Obedece. Falei nesta pergunta inclusiva. Isto é só para vocês perceberem que esta primeira ela até vai ser simples, que a maior parte das coisas até já falámos hoje. Ok? Pronto. Leram as perguntas todas. Eu não vou carregar aqui, porque senão afeta. Carrego em testes. Carregar em testes de treino ia afetar a percentagem esqueci-me do nome, da Teresa, não é? Portanto, que ia entrar e sair, porque não vamos fazer nenhum teste. Portanto, carregam aqui e façam 1, 2, 5, 10, 15, os que vocês necessitarem. Neste caso, se calhar vocês vão necessitar de 1 ou 2 ou 3 ou 4 e vai ser fácil para vocês fazerem a avaliação da aula. Ok? Porquê? Porque a aula não fica concluída se vocês verem a aula, registarem as palavras-chave e fazerem testes de treino e meterem as chaves. Porque depois de meterem as palavras-chave, vai-vos aparecer, ou seja, onde aqui diz aprovado, no vosso caso diz palavras. Vocês carregam em palavras e metem as palavras. Mas não vos vai aparecer aprovado. Vai aparecer avaliação. Querem ver? Ou seja, se eu aqui carregasse
e metesse as palavras, que eu não vou fazer, como é óbvio, certo? Ao meter as palavras e ao carregar em confirmar, o que ia aparecer aqui era avaliação. Em vez de dizer palavras, dizia avaliação. E isso é um teste que vocês têm de aprovar. Repetir, têm de aprovar 30 perguntas, no máximo só podem errar 3. Têm de aprovar. Se aprovarem, a aula aparece aprovada. Se reprovar, a aula fica bloqueada. E isto acontece em todas as aulas, todas as aulas terão que fazer isto, antes de aparecer o aprovado, e depois de meterem as palavras-chave aparece a avaliação, e vocês vão ter um teste que vocês, entrando, têm que o fazer, têm de passar, e depois não se esqueçam no final de não retroceder, é terminar, voltar, aparece ali o aprovado, terminem a sessão na Drybox e está feito. Porque se vocês retrocederem, se deixarem aberto, se a Drybox estiver aberta em 2 ou 3 sistemas ao mesmo tempo, vai anular o que vocês fizeram e podem bloquear a aula. Podem bloquear a avaliação. Pronto. E porquê é que nós fazemos isto? Primeiro, é para testar, obviamente. E primeiro, é para vos obrigar a fazer testes de treino. Porquê? Porque, e eu vou já avisar, são coisas que acontecem e às vezes... o meu filho diz que está bloqueado e que não consegue avançar porque reprovou. Então, se reprovar num teste, fica... Assim, não. Só a plataforma bloqueia se o seu filho reprovar no teste de avaliação. Ele é que terminou a aula e em vez de estudar e fazer testes de treino, simplesmente decidiu ir diretamente à avaliação e, como não estava preparado, reprovou na avaliação. Vocês, testes de treino, quer passe, quer não passe, nada bloqueia. Ok? Perceberam aquilo que eu vos estou a dizer? Nada. A única coisa que bloqueia é aquele teste ali. E o que é que vos vai fazer? Vai fazer com que, se bloqueando, vocês tenham que só podem voltar a repetir aquela avaliação passada 48 horas. Ou seja, imaginem que vocês chegam a segunda-feira, reprovam na avaliação, a aula fica por fazer, só podem refazer na quarta-feira após, ou seja, às 48 horas de vocês terem reprovado. Na terça-feira, vocês podem entrar na aula 2 e fazer a aula 2 e fazer tudo igualzinho. Ver o vídeo, meterem as palavras-chave, fazerem teste de treino, metem as palavras-chave, fazem a avaliação, passaram e a aula fica concluída. A 2. Na 1 reprovaram, ok, esperam 48 horas e na quarta-feira voltam a repetir. Vocês podem entrar na aula 1, podem fazer testes de treino, só não podem repetir a avaliação, só podem repetir 48 horas depois. Isto é para vos obrigar a fazer testes. Entenderam a mensagem? Portanto, só reprova, e vai haver uma aula ou outra que vocês vão reprovar. A aula 4 é muito complicada. A aula 4 é a aula pior, é a aula que tem mais reprovações. E há muita gente que empanca muitas vezes na aula 4 e às vezes reprova 2 ou 3 vezes. Ok? E lá está, esperar 48 horas. Mais uma vez repito, nada vos impede de continuar. Que é para vocês, eu empanquei na aula 1 e agora não consigo fazer as outras. Não, isso é mentira também. Porque às vezes, ele depois diz que não consegue avançar. Isso é mentira. Todos conseguem avançar. Todos. Está entendido? Isto é para vos obrigar a fazer testes de treino. Por isso é que eu disse que ia haver regras. Ok? A validade final e depois estas coisinhas aqui. Limitado a uma aula por dia. Naqueles dias conseguem fazer 2 se fizerem uma atrasada e a desse dia. Ok? E atenção. Aprovam. Aprovaram numa aula nesse dia. Se tentarem fazer outro... Ou, por exemplo, posso-vos dizer que já houve casos de... formador, eu fiz ontem uma aula e agora hoje estou a tentar fazer e ele não me deixa fazer. E nós vamos ver, claro, vamos averiguar. E disse, a que horas é que fizeste a aula? Eram pai 11h30 ou 11h40 da noite. Isso, pois, porque terminaste à meia-noite e 5 ou à meia-noite e 1. E se vocês terminarem à meia-noite e 5 ou meia-noite e 10 ou meia-noite e 1, já fizeram uma aula nesse dia. Ou seja, ou tentarem, para vocês, pensam que já é outro dia, mas vocês terminaram depois da meia-noite. Estão a perceber? Já houve situações assim. Não. Repara, tu iniciaste a avaliação antes, mas como terminaste e aprovaste na aula depois, hoje não há aula, ele não te deixa fazer nenhuma aula. Porque já fizeste já atingiste o limite diário. Perceberam? Está tudo entendido? Perceberam o que têm que fazer? Metódicos. Ver a aula,
registar as palavras-chave e guardam. Façam testes de treino. Opa, fazem 2, 3, 4. Passaram nos 4. Ok, vamos lá fazer a avaliação. Fazem 4 ou 5. Reprovaram. Pá, vamos continuar a fazer testes de treino. E não se sintam naquela necessidade de... A aula 4 é muito complicada. Vocês terminam a aula 4. Vou-vos dar o exemplo da aula 4. Vocês terminam a aula 4. Tenho a certeza absoluta que vão fazer testes de treino e vão errar. Entretanto, pá, têm que ir jantar, têm que não sei o quê. Não há problema, deixem para o outro dia. Chegam outro dia, querem rever a aula, podem rever. Querem fazer testes de treino, continuam a fazer testes. Não se sintam naquela obrigação de a aula 4 é hoje, eu tenho que ir terminar hoje até à meia-noite. Não, não precisam disso. Vocês podem se atrasar. Venha, aquela menina está dentro do prazo. Falta-lhe a aula de quinta-feira. Pode fazê-la hoje, pode fazê-la amanhã, pode fazê-la segunda-feira. Tem muitos tempos para recuperar. São 7 dias por semana, tem 3 aulas por semana. Portanto, não se sintam naquela coisa de eu tenho que terminar a aula, eu tenho que fazer esta aula, tem que ficar feita hoje. Não, se têm dificuldades, senão vocês vão com muita sede ao pote e simplesmente reprovam e depois ficam bloqueados 48 horas. Bloqueados, atenção, a única coisa que bloqueia é aquela avaliação. Volto a repetir. Vocês podem rever a aula, podem continuar a fazer testes de treinos para quando desbloquear, passarem as 48 horas, vocês voltarem a fazer. Pronto. Para terminar, muito importante também, ou se quiserem, temos aqui a loja, como eu já expliquei ontem, onde vocês, quem quiser, pode adicionar o livro ao carrinho e comprar o livro, se quiserem. Como eu vos disse, já vos referi, quem levar isto a sério, estar atento, parar a aula, fazer os apontamentos, pedir os e-books, acaba por não precisar o livro. Há sempre quem queira na mesma ter um livro físico e compra. Está aqui, adicionem ao carrinho, combinem com o vosso gestor a entrega do mesmo, fazem o pagamento, custa 21,20€, como vocês estão a ver ali. Há a situação do atestado médico, ok? Quem já pagou no ato de inscrição, a escola vai marcar a consulta. Quem quis trazer, fica responsável por trazer e deve o fazer o mais rapidamente possível, logo possível, para não atrasar depois a documentação. Depois vai ficar preparado, vai querer ir exame e não tem a documentação pronta para ir exame. Também acontece. Ok? Portanto, quem simplesmente ficou de trazer, mas agora até quer adquirir pela escola, simplesmente carrega aqui, adiciona ao carrinho, é uma compra simples, faz a encomenda, faz o pagamento, manda uma mensagem em Secretaria Questões, acabei de fazer o pagamento do atestado médico pela Drivebox e o gestor vai-vos marcar a consulta, vai mandar para o médico para vocês marcarem. Constância, já como eu disse, é Secretaria Questões, quando começar a dar as aulas, mediante a aula que está a dar, é enviado, pede, olha, eu fiz a aula hoje de segunda-feira, o M-Comum, precisava do e-book, manda mensagem e alguém vai enviar. Ou então, espera, porque o normal do que acontece e que tem acontecido é nós colocarmos, na segunda-feira colocamos logo o e-book de segunda, de terça, ou seja, da aula de segunda, de terça e de quinta. E aí já não tenho que pedir nada pela Drivebox. Portanto, se forem colocados. Ok? Ou basta um de vocês dizer assim, olha, não vão colocar os e-books. Pronto. E normalmente vemos essa mensagem e a pessoa responsável por colocar os e-books coloca os e-books, normalmente. Portanto, podem pedir também pelo grupo do WhatsApp. Se for-vos dita a mensagem, peçam ao vosso gestor diretamente, vocês mandam mensagem pela Secretaria de Questões. É o mais simples, sem qualquer tipo de problema. Ok? Está entendido o que eu disse? Pronto. Ok. Não, o MSR não tem e-book, mas é igual. Porque nós, o que vamos dar a partir de segunda-feira é igual ao que falamos hoje. Portanto, vão estar nos e-books que vão ser referidos nas ansiedades durante a semana. Ok, depois, só para terminar. Aqui, carteira virtual. Estão a ver? Isto não tinha explicado. O que é isto da carteira virtual? Vou explicar apenas e só. Vou explicar isto apenas e só porque há aqueles que às vezes querem e preferem no fazer. Não é uma obrigação, não têm de o fazer e é uma função, é uma funcionalidade e então cabe-me, obviamente, explicar. Se vocês carregarem a vossa carteira com 10€, imagina que selecionam os 10€ multibanco, vocês ficam ali na vossa carteira virtual com um saldo de 10€. O que é que acontece? Se porventura reprovarem numa aula, numa avaliação,
Ok. E quiserem desbloquear essa avaliação na hora, em vez de vocês têm mais que tempo, não precisam de fazer isto. Dá para esperar 48 horas, dá para reprovar 4 ou 5 vezes ou 6 vezes na outra, não há problema nenhum. Tem muito tempo para terminar. Mas se às vezes alguém quiser, na hora exata, naquele momento, desbloquear a avaliação e refazer novamente a avaliação, pode, carrega com 10 euros e por cada avaliação são retirados 2 euros. Mas isso, vocês podem ter lá os 10 euros. Só é descontado os 2 euros se vocês, aquilo aparece, avaliação bloqueada. Vocês carregam e aparece a mensagem se querem ou não pagar. Portanto, não são obrigados a pagar. Basta esperar que ela desbloqueie ao final de 48 horas. Ok? Não querem esperar. Carregam, ele desconta-vos 2 euros e simplesmente vocês podem, ela fica logo desbloqueada na hora. Agora, não aconselho por 2 motivos. Se reprovaram é porque não estão preparados. O desbloquear naquela hora, sem praticarem testes de treino antes, se calhar vão cair no erro e vão reprovar outra vez. E vão andar a gastar 2 euros, mais 2 euros, mais 2 euros, sem necessidade nenhuma, digo eu. Agora, façam testes de treinos, até já se sentem preparados. Passado 2 ou 3 horas, ok, já me sinto preparado, olha, pronto, vou carregar e até vou fazer já, para não estar a esperar por 48 horas, podem não fazer. Está aqui esta opção, existe a opção. Mas só fazem se quiserem. Ok? Vocês têm aqui a prova. Vamos aqui às estatísticas. Já agora da Teresa a ver como é que está isto. Ela aqui, ó. Reparem, ela faz testes de treinos. Ok? Foi a avaliação. Passou à primeira. Olha. Nesta aqui reprovou. Estão a ver aí? Ela reprovou na aula 2. Repetiu passado 48 horas. Passou à primeira. Olha, passou à primeira na 4, que é aquela que eu digo que quase todos reprovam. Olha. Primeira, à primeira, à primeira, à primeira, à primeira, à primeira, à primeira. Olha, aqui não. Estão a ver? Na 11 reprovou. Estão a ver aqui? Está aqui. Isto fica tudo registado. E reparem os testes de treino que ela vai fazendo. Que até reprovou. Ó, aqui fez vários. E mesmo assim, reparem. Estão a ver? Está aqui. Tudo. Pronto. Já agora, não façam, ou melhor, se quiserem fazer, podem fazer. Mas vocês têm muita mania de entrarem na Drivebox, e eu vou começar aqui outra vez, e começarem a fazer testes aqui. Igual àquilo que eu estava a explicar para os convidados, certo? Não façam. Aqui é para quando tiverem todas as aulas concluídas. Enquanto estão à espera do exame, é que vêm para aqui fazer testes. E aí é que podem vir para aqui fazer testes. Ok? Porque agora, vocês, todas as aulas, como vocês estão a ver, vão ter testes lá dentro. Carregando aqui em testes de treino, é testes temáticos sobre a aula. Entram na aula 2, é testes temáticos sobre a aula 2. E é, assim, é aqui que fazem testes de treino. É tudo aqui dentro do ambiente da aula. Não precisam de andar a fazer testes gerais. Nem aconselho a fazer testes gerais. Ok? Terminaram as aulas todas. Vamos fazer testes gerais. Ok? Está entendido? Está percebido? Pronto. A partir de uma quinta-feira, são mais 3 quintas-feiras, se não me engano, mais 3. Portanto, daqui mais ou menos a um mês. O tal mês 9, no tal dia 9 que eu falei, que já não me lembro em que dia era, há uma quinta-feira que é o calha buscar a vossa aula 12, que é a aula de revisões, eu vou estar com vocês. Okay? É na primeira semana de setembro. E a partir daí, todas as quintas-feiras, eu vou-vos acompanhar até ao final da formação. Ok? E depois, obviamente, na última aula, que vai ser a aula 17, nesse direto que eu vou fazer, nessa que é a despedida, entre aspas, eu vou-vos explicar porquê. Porque depois tem outro módulo a seguir, correto? Que eu até posso terminar a sessão. Deixa-me ir aqui buscar outro. Onde é que ela está? Esperem aí, que eu acho que está a dar... Tinha apontado aqui e onde é que ela está? Que é para... Eu acho que não é esta menina. Esperem aí. Esta aqui. Pronto. Esta menina aqui, reparem, faltam 0 aulas, porque ela já fez tudo e já passou. Foi aprovada no dia 21/7 no exame teórico. Estão a ver aqui. Este módulo
É a mesma história. Vão ser 17 aulas, mas é tipo seguido. Isto ou seja, vocês podem fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É rápido, que é enquanto a escola começa-vos a agendar o exame, começa a ver datas, começa a ver a vossa documentação se está tudo direitinho, e vocês, bom, é para vos obrigar a entrar na Drybox para ir continuando a fazer testes. Este tem aulas de meia hora, esta, por exemplo, tem 25 minutos, então são aulas super curtas, em que vocês só têm que ver e validar, mas são aulas muito importantes e são aulas que depois vocês, eu pelo menos, aos meus alunos, obrigo-os a rever quando eles forem para a condução, porque são aulas onde tem, olha, o painel de instrumentos que é as luzinhas que acendem, aqui nos tutoriais tem como é que se acerta os espelhos, como é que se acerta o banco, como é que se coloca as mãos no volante, certo? Como é que, caixa de velocidades, como é que se deve mexer na caixa de velocidades, trocando a posição da mão para que não haja engano e vocês não tenham tendência de olhar para a caixa de velocidades para coisa. Se forem aqui aos estacionamentos, tem pontos de estacionamento, ou seja, eu dizer, olha, chegas aqui e tens que virar o volante todo para a direita. Aqui, portanto, é o elo de ligação da teoria com a prática, ok? O elo de ligação da teoria com a prática. Olha, este fala aí alto, ok? Reparem, ó, com vídeos a explicar como é que vocês devem estacionar, como é que se deixa o veículo em segurança, ó. Ok? É muito importante. E quem depois, é normal que vocês às vezes estão naquela parte de estar mais concentrados no código e a fazer testes e não valorizam estas aulas. Mas depois são aulas que vos vão fazer falta e vão ficar aqui disponíveis para vocês reverem muitas vezes quando forem. Olha, a partir da manhã vamos começar a fazer as manobras, os estacionamentos. Vê a aula. E vocês veem a aula em casa e quando chegarem lá à aula de condução, já têm mais ou menos uma noção. Ou seja, neste caso é rever a aula. Vocês vão ter que as ver antes de ir a exame teórico e antes de poderem marcar exame teórico, só depois de verem estas aulas todas e concluir estas aulas todas, ok? Mas, bom, são aulas que depois ficam aqui disponíveis para vocês reverem. Está bem? Portanto, espero que também entendam isso, porque são realmente muito úteis. E vai ficar aqui. Já agora, e rapidamente para ir, no curso de condução, vocês vão perceber aqui, reparem, temos aqui o calendário, aqui tem a menina, já tem aulas, ela deu uma aula no dia 7 e tem aula agora no dia 12, estão a ver aqui. Portanto, é para depois vocês irem consultando e vendo as vossas aulas, direitinho, em consonância com o vosso gestor, marcarem tudo direitinho, nos horários disponíveis. E aqui tenho coisa. Tenho várias aulas, ela já passou este módulo. Deixem ver se eu consigo entrar. Exatamente, reparem, está aqui. Ela esqueceu-se, mas depois vocês vão ter que entrar aqui. Ela ainda não fez isto. Entrar aqui, carregar e vão ter que avaliar a aula. Se ela correu bem, metem o semáforo verde. Se ela correu mais ou menos, semáforo amarelo. Se ela correu mal, semáforo vermelho. E podem escrever. Eu gostei da aula, não gostei, fiz isto. E fica tudo registado para vocês e para o vosso gestor ver isto, as mensagens que vão deixar. Pá, hoje o instrutor estava mal disposto. Podem escrever o que quiserem. Okay? Verdadeiramente, não é? Perceberam? Portanto, e se repararem, ou por exemplo, o instrutor faltou, assim como se o aluno faltar, o instrutor vai dizer o aluno faltou, por exemplo, ok? E fica ali marcada uma falta, tem sempre inconveniente, como é óbvio, ok? Portanto, e depois, esta menina só tem 2 aulas marcadas porque ela vai para o estrangeiro agora. E só marcou 2 aulas antes de ir e depois vem cá fazer a parte, o restante da condução. Portanto, para vocês verem, todas as aulas vão ter nome. Olha, hoje fizemos adaptação, terça-feira vai ser diagnóstico, depois vamos para um parque com manobras, circuito rural. Portanto, até as aulas de condução, todas elas vão ter nomes e vai ter que ser cumprido pelo vosso formador e vocês fazerem isto direitinho também, até chegarem aos circuitos, que é o outro. Chegam aqui, vamos para o módulo. Não vai dar, não vai deixar entrar porque ela não concluiu, não me deixa entrar. Que eu ia aqui mostrar-vos, ia-vos mostrar aqui o segurança. Aqui no segurança é onde é que diz circuito de complexo, porque estamos a chegar ao fim, portanto depois ainda tem aqui mais aulas, é circuito complexo, circuito relatório, que é quando o vosso instrutor faz um relatório a dizer que se acha que vocês estão preparados ou não, que precisam de aulas, e as últimas 4 blocos, okay? Nós damos blocos, é sempre hora e meia cada aula. 4 blocos são circuitos de exame, são dados no local de exame. Perceberam? Então, até nisto está por tudo preparado para vocês fazerem isto tudo direitinho. Entendido ou não?
Percebido? Pronto. E depois a gente também vamos falar. Olha bem, está tudo explicado, já estou. Deus me livre, valha-me Deus. O que é que eu vos tenho a dizer mais? Juízo na vossa formação. Sempre que precisarem do nosso apoio, tudo que seja relacionado com o gestor, secretaria questões, mandam mensagem. Tudo que seja relacionado com perguntas que vos saem, dúvidas das aulas, algum termo que vocês ouçam no vídeo ou que tenham no e-book e que não entendem, algum erro que vocês detectaram e, por favor, pedimos auxílio também nisto. Portanto, já vos estamos a preparar que pode ter uma outra falha e peço que vocês nos, pronto, façam um print e enviem lá para o grupo do WhatsApp. Liliana, tu podes fazer testes, curso de código, testes. Tem lá. Basta carregares em curso de código, antes de carregares em aulas aparece lá testes. Mas lá é aquilo que eu vos digo, vocês podem fazer, são testes gerais. Não têm bases, podem errar. E isso afeta o nível de preparação, mas vocês é que sabem. Eu, como eu digo, querem fazer testes, comecem a partir de segunda-feira, os testes respectivos estão dentro de cada aula. Querem fazer testes gerais, não há problema nenhum. É curso de código, testes e começam a fazer testes. Queres que entre outra vez ou percebeste onde é que estão? Ok? Lembrem-se daquilo. Não comecem a construir a casa pelo telhado. Não comecem a fazer testes e a decorar perguntas. Ok? Isso é o melhor conselho. Pronto. Agora vocês é que sabem. Descansem. Para mim era descansam agora, repousam. E a partir da segunda-feira, aula 1, teste sobre a aula 1. Terça-feira, ok, concluímos tudo direitinho. Terça-feira, aula 2 e assim sucessivamente. Ao vosso ritmo. Está bem? Coordenem bem as vossas coisas. Tenham atenção ao tal 27/9, data limite. Sempre que precisarem, mandem dúvidas para o grupo. Quem estudar vai ter dúvidas. Ok? Tá? Chega? Chega ou não? Ok, pronto. Obrigado por tudo. Obrigado pelas vossas dúvidas, pela vossa participação. Pessoal que está através das redes sociais, muito obrigado por estarem aí mais uma vez. Pá, contem connosco. Se precisarem de ajuda, ok? Mandem mensagem. Subscrevam o canal, metam likes, blá blá blá, pardais ao ninho, ok? Bom fim de semana para todos. Obrigado mesmo por terem estado aí, ok? E até breve. A gente encontra-se por aí, ok? Estamos ao alcance de um clique. Sempre. Obrigado. Coração para vocês.